Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos começar então a sexta lição desse estudo, é o sexto vídeo, para compreender mais sobre essas bênçãos, sobre as promessas que Deus fez para Efraim, hoje principalmente. Nós vamos ver as palavras que Jacó falou para o seu recém-assumido filho Efraim e vamos entender no Novo Testamento como essas bênçãos para esse homem que se tornou uma nação e depois essa nação se tornou cabeça de um reino, que é o reino de Israel, e esse reino, com a cabeça de Efraim, com a liderança do reino de Efraim, foi espalhado por todas as nações, por causa dos pecados que cometeu. E nós vamos analisar aqui essas partes sobre a bênção de Jacó para Efraim. Aqui a bênção que Jacó deu a seu filho Efraim, recém-adotado, diz respeito a nós como gentios, espalhados em todas as nações. Antes de continuar, meus amigos, se vocês estão conseguindo entender esse estudo, se está de alguma forma edificando vocês, eu peço por favor que você coloque um comentário ou curta esse vídeo, curta no Facebook, curta no YouTube. Aí você principalmente compartilhe com outras pessoas. Seja em qualquer plataforma, Facebook ou YouTube, você vai compartilhar com outras pessoas que você quer que também entendam a palavra de Deus, né? Possam ser edificadas em amor. Né? Lembrando mais uma vez, aqui nós não estamos falando para nenhuma religião específica, a gente está falando aqui para pessoas que acreditam em Deus, na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ok? E que estão precisando do amor de Deus para se edificar, para se fortalecer. Amém, irmãos? Então vamos continuar lá nessas bênçãos que Jacó falou para Efraim. Vamos ver aqui primeiro em Gênesis 48, verso 3, ele diz o seguinte: E Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso. Isso aqui a gente já viu no vídeo passado, mas vamos rever, ok? O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos. Eu estou enfatizando, pessoal, que essa multidão de povos é a tradução da palavra em grego que é gentios. Gentio, a palavra traduzida, o significado dessa palavra é multidão de nações, multidão de povos. Ok? Vê que Deus já está profetizando dos gentios aqui para Jacó. E foi o que Paulo falou, né? Gálatas 3:8, que Deus pré-anunciou o evangelho para Abraão. Ok? Vamos continuar. E tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua para sempre. Aí a gente pensa assim, os israelitas têm a terra em possessão perpétua para sempre? Isso aqui já se cumpriu? Ou Deus errou? Eu creio que Deus não erra, Ele é todo poderoso, Ele sabe o que fala. Mas, então você vai me perguntar, mas irmão, como é que então, por que Deus falou que... Ou então Jacó errou? Porque Jacó está falando para José que aquela terra seria deles para descendência em possessão perpétua. Para perpétua é para sempre, nunca mais vai sair. É que ainda não se cumpriu. Essa promessa aqui vai se cumprir no fim dos tempos. Percebe, irmãos? O Espírito de Deus está agindo em todas as nações, a palavra de Deus está sendo pregada, a colheita do trigo está sendo feita, o trigo somos nós, as primícias das criaturas, até o tempo do fim, onde vai ser restaurado o reino de Deus. Então será dada a terra em possessão perpétua. Para quem? Para a multidão de povos, que é os gentios, a igreja. Ok, irmãos? Vamos continuar aqui? Versículo 5. Agora, Jacó falando para José, né? Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus.
como Rúben e Simeão, entrar no lugar de Rúben, com Rúben e Simeão, os dois filhos, né? Primogênito e segundo filho. Efraim como primogênito, no lugar de Rúben, e Manassés como meia tribo, no lugar de Simeão. Mas Israel, vamos lá para o versículo 14 já. Mas Israel, que é o Jacó, estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Então era para ele abençoar primeiro Manassés com a mão direita, mas não, ele cruza as mãos. E ao fazer o ato de cruzar as mãos, ele abençoa Efraim como primogênito. E aqui no versículo 15, ele diz assim: e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Veja que ele está dizendo que eles iriam se multiplicar como peixes no meio da terra. É aquela referência lá para os evangelhos que já já nós vamos ver lá, ok? Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor da cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. Mas seu pai recusou e disse: eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, Manassés, né? E também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações, gentios. 48, verso 20. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Ok? Anotação minha. No Novo Testamento, vemos que a promessa de multiplicar a descendência de Efraim se cumpriu e Jesus chama os discípulos para pescar esses peixes que haviam se multiplicado nas nações. Então você veja que nada é por acaso na palavra de Deus, amigo. Muitas pessoas estão fracas na fé porque eu não sei como ou porquê nós estávamos acostumados a ver pregações da palavra muito bonitas, com um tom filosófico maravilhoso, que muitas vezes pessoas choravam, mas por causa das palavras muito bem colocadas, mas daí ficavam sem edificação. Aí alguns detalhes desse, como Jacó falar que esses filhos de José se multiplicariam como peixe na terra, a gente perdia. Uma revelação tão grande dessa é perdida por causa de doutrinas humanas, doutrinas de homem, ensino de homem. Ao passo que o Senhor Jesus, a gente vai ver aqui em Lucas capítulo 5, ele chama os filhos, as pessoas que seriam ganhas para Cristo, para ele, de peixes. É a multidão de nações que se multiplicariam como peixes na terra. Amém? Olha lá, Lucas 5:10 ele diz: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. É por isso que Jesus falou para Pedro, que é Simão, que ele seria pescador de homens. E por isso que ele escolhe um pescador, para ser pescador de homem. Isso é para fazer uma referência à atitude que era de ganhar, conquistar os dispersos, que seriam a multidão dos povos, ganhar eles para Cristo, restaurar a vida deles em Cristo, em Jesus.
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui, meu amigo, eu quero botar já programar já com você algo que a gente vai ver numa próxima série de vídeos aqui para vocês, que é o fato de Pedro ter falado do batismo, arrependimento, ele fala batismo em nome de Jesus, perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Você percebe que tem 4 itens aqui. Aos irmãos que estão conosco na congregação fazendo o estudo das festas, já conseguem perceber que Pedro menciona aqui 4 festas aqui, rapidinho ele menciona 4 festas proféticas. Das 7 do povo de Deus, de Israel, ele está falando de 4 festas proféticas aqui. Que é o quê? É o arrependimento, Páscoa, é o batismo, asmo, festa do pão asmo, festa da Páscoa, festa do pão asmo, é o perdão dos pecados, nós saímos da água para andar em novidade de vida, primícias, e aqui o último, receber o dom do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, é Pentecoste, revestimento de poder. Tá ok? Então eu quero já convidar você para uma próxima série que a gente vai fazer, que é o estudo das festas de Israel, onde a gente vai conseguir em toda a Escritura perceber, principalmente nas cartas de Paulo, nos evangelhos também, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, carta de João, no Apocalipse, no livro de Daniel, no livro de Joel, no livro de Zacarias, nós vamos perceber essas festas, o que acontecia nas 7 festas literais no Antigo Testamento, mostrando coisas espirituais e revelando a vontade de Deus para nós no Novo Testamento, ok? Mas isso daí vai ficar para uma próxima série de vídeos que a gente vai fazer aqui. Amém, irmão? Vão ser 7 vídeos para estudar sobre as festas de Israel. Vai ser muito abençoado, tá? No 38 ele diz, né? Continuando, ele está evangelizando aquelas pessoas que estavam se achegando à igreja. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eu botei aqui em maiúsculo a palavra longe, porque esses de longe eram os que estavam longe de Deus. Tanto fisicamente, estavam longe de Israel, onde tinha o templo, onde tinha a Arca da Aliança, e a presença de Deus estava lá, mas principalmente espiritualmente os que estavam longe de Deus, longe da presença de Deus. Por quê? Por causa dos pecados. Não está escrito que os nossos pecados causam divisão entre nós e o nosso Deus? Os nossos pecados nos afastam de Deus. E é só com Jesus que essa promessa vai nos buscar de volta, vai nos pescar como um peixe para Jesus. E em Isaías 57 ele fala, ele menciona sobre esses, eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Agora, quem é o que está perto? Ou melhor, quem é o que está longe, a gente já sabe. São os gentios que não eram mais povo. E quem é o que está perto? Eram os judeus, que continuavam lá em Jerusalém cumprindo os mandamentos. Nós temos que lembrar, irmãos, não podemos esquecer da divisão das tribos. Reino do norte e reino do sul. Judá continuou, claro que teve período que foi para a Babilônia, depois de 70 anos voltou, mas Judá continuou em Israel, sendo Israel de Deus, sendo um reino, para que viesse o Messias viesse da descendência de Davi. Então Deus permitiu que eles continuassem lá por amor a Davi. A promessa que ele fez que Davi, que dele viria o Salvador. Amém? Judá estava perto de Deus, porque eles estavam lá praticando, obedecendo à vontade de Deus, a lei. E os de longe foram os que foram embora, a nação, o reino do norte, que foi embora, e não voltou mais. Não era mais povo.
até Jesus vir. Quando Jesus veio, vamos ver aqui, diz aqui, agora vamos lá para já já a gente vai ver o que aconteceu com a vinda de Cristo. Continuando aqui as palavras de Pedro, tá? O pescador de homens. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Paulo explicou melhor essa promessa de abençoar e salvar os que estavam longe na carta para os Efésios. Vamos lá? Efésios capítulo 2, verso 1, ele diz: e vos vivificou, falando para os irmãos da igreja de Éfeso, gentios, ok? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ele está falando os judeus e os gentios, todos filhos da ira. Por quê, irmão? Mas os judeus não continuavam cumprindo a lei? Continuavam, mas nenhum era perfeito. Nenhum podia cumprir a lei de uma forma completa. Ele tinha que, se cumprisse uma coisa da lei, eles tinham que cumprir todas. E todo aquele ciclo de obediência, de ano em ano, que tinha que fazer, sempre havia erros. Nunca havia perfeição do povo, nem podia. Deveria, mas não era possível para um homem natural cumprir todas aquelas coisas. Agora Cristo veio e cumpriu. Ele falou, né? É necessário que a gente cumpra toda a justiça. Ele falou também que ele não veio abolir a lei, ele não veio para abolir a lei, para jogar fora, mas ele veio para cumprir a lei. A lei foi feita para ser cumprida. Continuando aqui em Efésios, sensacional isso aqui, irmãos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós precisamos entender o seguinte, não esquecer, irmãos, que nessa época, o contexto disso aqui, ele estava falando para a igreja de Éfeso, os irmãos da igreja de Éfeso, e eles eram dispersos lá de Israel, gentios ou israelitas, que se misturaram depois da divisão das tribos, foram levados cativo e se misturaram. E estava lá a semente de Deus. Eles não sabiam disso, mas estava lá. Só que quando veio o Evangelho, veio a alegria. A boa notícia veio e encaixa no coração. E aí que quando você ouve a verdade, você ouve a palavra e recebe aquilo de bom grado no coração, você se torna filho da alegria. Você vem com júbilo, que a gente viu no vídeo passado. Você se torna Isaac, filho da alegria. Você que era filho do medo, você que estava nas trevas, nasceu para você uma grande luz. O que você precisava nasceu. O que a gente precisava aconteceu. Nós encontramos o Salvador. Amém? Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha isso, irmãos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Como é que Ele nos ressuscitou? Pelo batismo, né? Nas águas. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui já é a promessa dos tronos que a igreja vai se assentar na eternidade. Amém? No milênio e depois na eternidade. Para nos mostrar nos séculos vindouros, não era para aquela época, era nos séculos vindouros que vinham, as abundantes riquezas da sua graça,
pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Obras aqui são as obras da lei. Não é a guarda, não é praticar literalmente as festas, não é para guardar literalmente o sábado, não é sacrificar um animal, não é nada disso. Não são essas obras que vão nos salvar, para que ninguém se glorie. Não, eu sou salvo porque eu guardei o sábado. Não, você é salvo pela graça. Amém? Claro que depois em Tiago a gente vai ver que existem obras da fé que são necessárias, né? Ele diz que a fé sem obras ela é morta. Então, que obras que ele está falando? É o amor ao próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Em tudo, dando alimento espiritual e alimento físico também, quando necessário. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Veja, não são as obras da lei, são boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. 2:11. Olha lá. Portanto, lembrai-vos de que noutro tempo ereis gentios. Lembra a palavra gentios? A gente ouve essa palavra gentio, é meio... Como a gente não ouve ela no dia a dia, assim, na conversa do dia a dia e trabalho, para nós fica uma palavra meio que oculta, indecifrável na hora. Mas quando a gente sabe o significado dessa palavra, gentios é multidão de nações. Amém? Então, quando ele está falando que no outro tempo vocês eram as multidões de nações, sem Deus, na carne, e chamados incircuncisão, preste atenção, incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A circuncisão, irmãos, rapidinho falando aqui, era uma marca que se fazia ao 8º dia, depois que uma criança nascia. 8 dias depois eles faziam uma marca no pênis do menino, e essa marca servia como distinção para saber quem era de Deus ou não era. Era uma marca física para diferenciar o povo israelita, os hebreus, dos outros povos. Tanto é que se alguém de fora, um estrangeiro, quisesse se converter, eles precisavam fazer a circuncisão para eles poder, depois de fazer a circuncisão, praticar todas as festas. Nós éramos gentios na carne e chamados incircuncisão, porque de fato éramos, nós não tínhamos essa marca. Ele está falando dos Efésios e serve para nós também. E chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Então, os judeus, os da tribo de Judá, da nação de Judá, eles tinham essa marca, eles eram circuncisos. Já os efésios e nós, gentios, não tínhamos essa marca. Lembra disso. Incircuncisão e circuncisão. Judeus e gentios. Gentios e judeus. Ok? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade. Quando a gente não tinha essa marca, éramos gentios na carne, estávamos separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças, estrangeiras alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Guarda isso aqui, ó, sem Deus no mundo, não tínhamos Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe da aliança, longe das promessas, incircunciso, né? Já pelo sangue de Cristo, chegasse perto. Os judeus estavam perto. Nós estávamos longe. Mas pelo sangue de Cristo a gente chegou perto, amém? 14. Pelo que Ele é a nossa paz. Quando ele fala nossa paz, ele, Paulo, é judeu, falando com os irmãos de Éfeso. Jesus é a nossa paz.
Veja, o qual de ambos os povos, que ambos, os circuncisos e os incircuncisos, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois, incircuncisos e circuncisos, judeus e gentios e judeus, né? Dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com elas as inimizades. Vamos continuar aqui, mas eu quero já lembrar isso aqui, que isso aqui é Ezequiel 37, tá bom, irmãos? Paulo não descobriu isso do nada, Paulo não teve uma visão, nada. Isso aqui é Ezequiel 37, 16, ou alguma coisa assim. Eu vou botar aqui na tela a passagem, aí você vai ver em casa. Mas é Ezequiel 37. Dos dois povos, tornar um só povo. É dali que Paulo tirou isso. Mas, irmãos, o Paulo entendeu que a vinda de Jesus era a unificação do povo, era oportunidade para que judeus e gentios se tornassem um povo só. Amém? E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ambos quem? Judeus e gentios. Assim que já não sois estrangeiros, estranhos, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, irmão, e da família de Deus. Opa, lembra a promessa para Abraão? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje nós fazemos parte da família de Deus por Jesus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Meu amigo, isso aqui é Apocalipse 20, né? É a Nova Jerusalém que ele está... Paulo, percebendo pelo Espírito como seria a Nova Jerusalém, aquela que diz lá em Apocalipse 20, né? 19, 20 por aí ele diz. No qual, em Cristo, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém, meus amigos? Glória a Deus. Amém? Então fica essa parte de hoje, a gente encerra aqui. Aprendemos então que ele, por Cristo, reconciliou os dois povos. Todas aquelas promessas que Deus fez colocou sobre Efraim, através daquelas da divisão das tribos, espalhou o reino de Israel sobre toda a terra, né? Multiplicou eles, misturou eles em todas as nações, onde chega em nós hoje. Somos Israel de Deus, não éramos povo, ok? Eu fiquei de passar alguns versículos de Oséias, não foi possível agora, mas para frente a gente vai passar muito mais coisas. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a vontade de Deus é de reunificar seu povo através de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe muito a tua vida com esse estudo. Nós somos hoje corpo de Cristo, só que esse corpo não está completo ainda. Esse corpo precisa que muitos venham ainda a se converter. Ainda tem uma dificuldade ali para poder falar de Jesus para algumas pessoas, por causa da religiosidade, por causa das doutrinas dos homens. Quando tudo isso for tirado da frente, religiosidade, que o nome parece ser algo tão bom, mas quando se mete no meio,
da palavra de Deus as doutrinas humanas, aí destrói tudo, irmão. Aí é divisões que tem. Quantas igrejas hoje existem? Esse corpo de Cristo, irmãos, ele está muito dividido. Essa inimizade que terminou com Jesus morrendo na cruz, através das divisões de hoje em dia, essa inimizade que terminou com Jesus morrendo na cruz, hoje em dia muitas vezes já voltou tudo de novo. É uma igreja falando contra a outra, é um povo dizendo que é salvo e o outro não é, porque esse faz isso e o outro não faz, é porque um é mais próspero e o outro não é, e por aí vai. Deus não quer essa divisão no corpo, ele quer que o corpo seja um só. Se ele fala que de judeus, dos dois povos, judeus e gentios, ele fez um só corpo, esses gentios que somos nós, é a igreja, como esse corpo está dividido. Mas nós vamos seguir pregando a verdade, pregando a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai convencendo o coração de cada um para ser firme na palavra do Senhor. Amém? Então, agora sim, que Deus abençoe, siga na paz. No próximo vídeo a gente vê sobre essa vontade de Deus. Amém, irmãos? Tchau, tchau.